Olá pessoal, meu nome é Hanna. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Cultivando Agroecologia e Colhendo Sustentabilidade no Semiárido, certo? Essa aula vamos falar um pouquinho sobre criação de galinhas capoeiras, certo? Algumas pessoas criam rodilã, outras galinhas pé duro, né? Isso aí depende da criação que você quer ter da galinha e qual é o objetivo. No nosso caso, nós estamos falando de galinhas poedeiras, que também vão para o prato depois, né, gente? Porque assim, elas põem, mas depois de um ano e meio, é o certo a gente já tá trocando essas galinhas, que são de postura, para ir para o prato. Então, a gente tem que ter um cuidado nela, né? Desde pequenininho, até chegar a época de reprodução, de postura, né? Que a gente fala num bonito postura, quer dizer, para pôr ovos. Porque assim, ela precisa ter uma alimentação à base de fibras, né? Fibras e cálcio. Então, essa fibra e esse cálcio serve para que desenvolva o intestino da galinha e a moela. A moela, ela consegue até mudar, dobrar, né, o tamanho dela. Então, isso facilita com que ela tenha uma maior digestibilidade, quer dizer, tipo, se alimente melhor, ela coma melhor, que ela tenha essa digestão, né? E isso aumenta a questão o tamanho da moela. Uma alimentação que a gente sabe que se eu não tenho dinheiro, um recurso financeiro, eu posso dar muitas coisas que tem na nossa propriedade. Posso sim, devemos fazer isso. Somente milho, milheto, é o sorgo que vocês ganharam em sementezinha, é sorgo aquela dali, feijão guandu, gliricídia, leucena, papoula, que está por aqui atrás. Essa papoula também é comestível, acerola, folha de jaca, folha de caju, sabiá, palma. Isso tem uma riqueza de inúmeras coisas que nós podemos dar para as galinhas. E uma coisa muito comum que nós podemos dar também, que nós temos lá, é o famoso que vocês chamam de roça, né? Que é a maniva, vocês podem triturar e dar. As raízes da macaxeira vocês podem triturar e dar. As folhas também vocês colocam para secar e vocês podem triturar e dar na ração. E isso tudo enriquece a alimentação das galinhas, enriquece a questão delas se prepararem para ter uma boa postura, certo? Um ambiente delas, a gente vai ver vários vídeos falando sobre a questão da higienização. Quando a gente faz a higienização adequada, evita a questão de não ter tantas doenças, não ter a questão de pragas, certo? A questão delas adoecerem menos. Lembre que a gente fala higiene nunca é demais, certo? E a gente precisa também ter um certo cuidado com essa higienização do galinheiro ou de qualquer local onde fiquem nossos animais, tá bom? Eu vou mostrar também a questão de a tal da famosa cama de galinha, né? Que a gente coloca aqui também, não dá muito trabalho, mas influencia muito na questão do conforto para as danadinhas, porque certas galinhas são criadas presas, né? Então, como são criadas presas, elas têm que ter esse conforto. Então, pessoal, essa cama de galinha pode ser feita de forma simples, que nem eu vou mostrar no vídeo, certo? Ela é feita aqui, que a gente colocou, foi capim seco. Pode ser qualquer capim seco, é só para ficar confortável e para elas também praticarem a questão de ciscar. As galinhas já são criadas presas, certo? Porque também ela não foge, a gente sabe ter um controle dos ovos, né? Não adianta a gente criar a galinha para os teju comer, os teju vão vir tentar furar, né, o cercado, mas enfim. A gente tem que criar elas presas e dar um certo conforto para elas, né? A gente sabe que se elas ficam confortáveis, elas gostam e ficam mais felizes um pouquinho, né? Então elas põem até mais ovos. Você pode usar folha seca, você pode usar maravalha, que o pessoal chama, que é aquelas lascas de madeira de serraria, né? E o pessoal não pode ser o pó de serra. O pó de serra, gente, além dele ser impermeável, quer dizer o quê? Vai ser muito difícil ele absorver água. Porque quando você pega um pó de serra e você joga água, ele escorre, que nem fosse um plástico, né? Então, assim, no vídeo que nós vamos ver, que daqui a pouco, a gente mostra também a questão dos ninhos, né? A gente botou o quê? A gente pegou uns baldes, daqueles de manteiga, que é muito popular aqui, muito barato, né? E a gente faz um corte na tampa, mas deixa embaixo um pedacinho, certo? Esse pedacinho é para quê? É para que as galinhas entrem e saiam normal, mas os predadores, por ver aquele pedacinho ali, eles se sentem como se fosse uma ameaça para eles
eles se sentem incomodados, eles não vão entrar, certo? Diminui um pouquinho, né? Apesar que tinha uma gia lá, eu tava de papo inchado. A gia não se incomodou com aquele portezinho. Mas mesmo assim, dentro do balde, a gente também coloca, faz o ninho delas, né? Eu vou mostrar para vocês já já. E a questão do puleiro. O puleiro, gente, a gente faz ele estirado, grandão, né? Porque as galinhas, elas são extremamente competitivas, elas querem ficar uma mais alta do que a outra. Se você coloca um puleiro bem alto, uma galinha sobe lá e ó, derruba a outra. Aí as galinhas podem se machucar e morrer. A gente já teve casos aqui das galinhas caírem pouco. Morrer quando foi de manhã, a gente teve prejuízo, né? Elas se sufocam, elas se machucam. Outra coisa também que a gente observou foi o seguinte: a questão do canibalismo, né? As galinhas, elas ficam se beliscando. A gente olhou e achou que era porque elas estavam choca, mas não era não. É porque a deficiência de nutricional de cálcio. Como as galinhas elas já começam a fabricar ovos 24 horas antes de pôr, então quando ela põe um ovo, ela já está com o outro na cloaca, certo? A gente observou essas questões, então assim, ela precisa de muito nutriente, precisa de muito cálcio. Aí elas com certeza já furaram os ovozinhos, você já queimou, você que é agricultor, já queimou o bico da bichinha. O que a bichinha tem é deficiência de cálcio. Então a gente pode corrigir essa deficiência de cálcio com um produto chamado Calcita, que eu vou mostrar para vocês também, que é um pozinho, que é um pó de rocha, é um calcário. Só que esse calcário, essa calcita, ela repõe a questão nutricional. Só que você tem que comprar ela o pó. Em Santa Maria do Cambucá vende, também não é muito caro o saco não. A gente comprou aqui, a gente está colocando para elas e a gente, que nem eu disse, tinha comprado os pedacinhos e não é para ser o pó, certo? Então essa questão do canibalismo, que é se beliscar, arrancar as penas, você vê que a galinha está toda depenada, é essa questão, o canibalismo. Elas se comem, se devoram, não estão nem aí. Se uma tiver ferida, elas vão lá e vem tudo em cima para comer as outras. Não se importa, o pessoal já diz, né, filho de chocadeira, porque elas não se importam uma com a outra, certo? Então assim, esses cuidados que a gente tem que ter. Uma coisa também que é muito utilizada, que a gente vai ver que Dona da Luz está fazendo, é a questão do cuidado com as ervas medicinais. Ela pega, coloca na água também, erva medicinal. Quais as coisas que a gente pode colocar? A babosa, o limão, né? A gente pode colocar o que? Um alho, né? Coisas que a gente pode colocar normal na água que não faz mal. O pessoal tem muito essa questão também de colocar, eu chamo de malva, Dona da Luz já chama de hortelã miúdo, e ela coloca lá penduradinho para as galinhas estarem beliscando de vez em quando, que também é uma erva medicinal e tem várias funções, né, medicinais. Então assim, a gente tem que pegar e ter certos cuidados relacionados com as nossas galinhas. Se a gente quer saúde através dela, dos ovos e da carne, então a gente também tem que cuidar dela, né? Vamos lá. O que mais? Ela, Dona Luz, dá sempre algum matinho verde, né? E uma coisa que a gente acha que uns têm essa questão de dizer, as galinhas têm verme. O que é que eu boto para as galinhas quando tem verme? A gente pode dar a questão do gravatá, que ela é um vermífugo também. Ele aqui é muito comum na região, né? Lá no sertão eu nunca tinha visto, né? Mas é gravatá, o pessoal chama de gravatá aqui. Eu já pesquisei outro nome, o pessoal chama de cravatá também, mas isso vai depender da localidade onde você tá, tá bom? Mas uma coisa muito comum, que não tem muita dificuldade, que as galinhas sempre gostam, é a bananeira, né? Eu já estudei muito e nesses estudos eu vi o que? As folhas da bananeira, elas servem de vermífugos, mas o caule dela também serve de vermífugo. Mas o que é para dar para minhas galinhas? É as folhas, é o miolo ou a casca de fora. Existem vários estudos falando sobre isso, certo? Então, o que a gente fica é na dúvida, qual é o que está certo, qual é o que está errado. Na verdade, na agroecologia, que nem o Tony sempre fala, nós somos experimentadores. Como nós somos experimentadores, não existe nada certo e nada errado. Nós vamos testando, né? Contanto que não tenha veneno, não seja agrotóxico, não seja produtos químicos. Nós vamos testando. E nos nossos testes aqui, nós observamos que e nos nossos estudos também, né, gente? Porque a gente lê muito, pesquisa muito, compartilha conhecimento, troca muita experiência entre nós, né?
e entre os outros profissionais que nós temos contato e amizade, certo? Então, assim, muitas das coisas que nós estudamos dizem que as folhas da bananeira é para dar para os animais que são ruminantes. O que é ruminante? É cabra, é boi, é ovelha. O que mais que é ruminante? Acho que por enquanto aqui nas criações é só isso. A gente aqui é só cabra, certo? Então, a parte, daquela parte preta que tem lá no caule, algumas pessoas dizem que não é para dar, certo? Mas, até agora, nas pesquisas, eu não vi nada influenciasse. Mas eu sei também que o que é mais rico em fibra, que é o que as galinhas precisam para que se desenvolva o intestino delas e a moela, é aquele miolo de dentro, que o pessoal chama de palmito, que é depois que a bananeira tem o fruto, né, que é a bananeira, a gente corta e a gente já corta aquele caule para as galinhas, né, ou para o animal que a gente tiver. Aquele miolinho de dentro, ele é que é mais rico em fibras, né? Uma coisa também que é rico em fibras é a água da banana verde cozinhada, que eu faço biomassa, então essa água é rica em fibras, nós podemos dar. As cascas da banana é rica em fibra, certo? A da maniva, que nem eu falei, a casca da mandioca, o caule da mandioca, a raiz da mandioca, certo? Que pode ser macaxeira ou mandioca, tanto faz. Então, assim, não é que você não possa dar a bananeira para suas galinhas. Pode e deve, né? Porque a gente não fica escravo do mercado atrás de milho, farelo, xerém e outros tipos de plantas, né? De plantas o quê? De cereais que a gente pode estar comprando fora. Se tiver mamona já em casa, já pode dar também, né? Sempre que temos cuidado de estar deixando, depois de passar pelo processamento todinho, né? Que algumas pessoas já trituram, outras não. Deixar sempre secar, né? Ó, o sol ou a sombra, mas nunca dá no primeiro dia. Sempre dá uma estiadinha na sombra, tá bom? Porque eles podem, o pessoal fala aqui em bebeda, né? As galinhas, o sistema do sistema digestivo das galinhas funciona de forma diferente. Mas não podemos arriscar e nós não podemos perder nossas galinhas, né? Que é prejuízo. Então, vamos pegar elas todas secas, tá bom? Ou seco, ou então esperar uns 3 dias para poder dar, certo? Muitas coisas a gente acha que é lixo, que é para jogar fora, e não é. Nada na natureza, nada se perde, tudo se transforma, certo? Ela vai pegar aqui, senão não consegue nem sequer entrar. Agora também. Olha, é importante a gente botar a ração pendurada também, porque vai estimular elas, se elas vão pular, se elas vão fazer exercício. Muito bom também a gente tá meracilina, né? Meracilina, terramicina. Pode pendurar assim que elas comem todinhas as folhas das ervas medicinais. Tem muitos tipos de ervas medicinais e elas comem. Aqui, é muito importante. Certo aqui, ó. Olha a alegria delas. Você vai ficar onde está ela aí, até onde ela não alcança mais. Mas ali tá sem rabo, primeiro rabo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Dona Maria da Luz? Tudo bem, Nastone? Dona Maria da Luz, por que a senhora está
fornecendo essa vegetação para as galinhas. A senhora acha que isso não faz mal para ela, não? Não, ela faz bem. Aqui, olha a alegria delas. Muita alegria. Ela pode estar comendo qualquer outra coisa, mas é importante ela comer essa ração verde, né? Na verdade, eu acho até que ela melhora na postura. Pronto, eu coloco o capim, coloco o pau da banana também, a folha da banana. Às vezes eu corto os pau da banana bem picadinho assim, essa mesma festa. Eu corto meu pau das bananas e ela arredonda nessa festa. E também eu acho que é muito importante para ter um animal agroecológico, né? É importante demais essa ração verde. É uma ração balanceada. Então é importante ela comer essa ração. Por isso que eu coloco. Na maior alegria. Só aí você vê isso, olha. Essa alegria delas comendo esse mato verde, a gente também fica tão feliz quanto elas. Deixa eu ver. A questão do cal, né? Quando nós pintamos o galinheiro com todo com cal, é uma coisa que eu digo sempre. As formigas não foram mais lá. A gente botava a mão na parede que não estava pintada, era muita formiga subindo e descendo e tudo, um outro tipo de inseto. E a gente teve esse cuidado de pintar com cal baratinho, né, gente? Dá para dar umas pinceladas de cal lá e tá tranquilo. O que? R$1 e pouco, dois e pouco, né? Agora. A única coisa que não aumentou foi cal, né, gente? Aí dá pra... A gente pintou lá na área todinha. Pronto, o local onde fica. E eu vou mostrar pra vocês no vídeo, né? O antes e o depois da limpeza. Porque a gente não pode deixar muito tempo, porque cria muito micro-organismo. E do nada, ó, galinha é bicho que do nada cai tudo duro. E muitas doenças ela vem pelo vento. Então tem outras criações ao redor das casas dos vizinhos. Então vem no vento, mesmo que eu tenha a questão tenha feito uma cerca verde, né? Que o pessoal chama cerca viva, cerca verde, enfim. Ela não impede de algumas coisas passar dependendo da altura da cerca, tá bom? E mesmo que aqui seja mais alto do que nas outras regiões. Enfim, essa questão da alimentação das galinhas é muito importante. E é importante também a questão de água, né? Você sempre fornecer muita água. As formações dos ovos, né? Dos ovos que a gente vai ver aqui, a gema dela e a clara, quando ela só tem mais gema e tem menos clara, é porque a galinha não teve a quantidade de água adequada para a questão do desenvolvimento do ovo. Então a gente tem que ter esse cuidado na água também, né? Galinha aqui, a gente tem um monte, mais de 100, elas bebem muita água. Cada galinha bebe em média 3,5 litros de água, né? Aí, dependendo do clima, tem vezes que ela bebe por dia, tem vezes que ela vai beber por semana, né? Isso dependendo do clima. Quando a gente sempre sabe que a gente consome mais água quando está calor e menos água quando está mais frio, não é? Então, nessas questões é mais tranquilo, tá bom? Aí a gente viu o quê? Viu dessa propriedade, a gente vai olhar lá direitinho como é feito tudinho, direitinho, filmado, né? E também a questão de Dona da Luz, né? Botando tanto o capim, por que ela coloca o capim, por que ela coloca as ervas medicinais, né? Porque ela tá picando a bananeira ali naquela hora. Entendeu? Certas coisas que são coisas simples, né? Quando o meu pequenininho pega a folha de acerola e tira assim da folha e joga para as galinhas comer. Ele adora ver elas comerem a folha de acerola. E elas vêm tudinho, né? Porque elas gostam de coisas verdes, de folhas verdes. Então a gente tem que estar tentando, apesar que é muito trabalho, né? A gente bem sabe quando vocês têm que sair de casa é uma luta danada, mas você já tem que deixar a alimentação dos animais todinha, né? As galinhas elas gostam muito, né, de coisas que são verdes, porque tem cálcio, tem fibras, então a gente tem que sempre procurar tudo que é fibra. E vocês não fiquem só, né, nessa questão de eu dou e ela está alimentada. Não, galinha de postura não é para encher a barriga, é para ela comer o suficiente para ela não ficar pesada, para depois elas porem. Se elas são muito gordas, ela não consegue pôr muito, né?
Agora a gente engorda as danadas quando a gente quer comer, né? Ou quer comercializar elas, aí a gente deixa elas dar coisa para ela engordar mesmo. Aí come muito mesmo para ficar mais gordinha. Mas quando a gente quer para postura, porque a gente só quer os ovos, né? Que é assim, a gente tem ovos de capoeira aqui, então a gente já deixa de estar comprando fora. A gente come mesmo, gente, muito ovo. O pessoal chega no sítio e diz que é carne, Hanna, diz, quer ovo. Os carnes, se tiver, eu quero, mas carne tá cara, né? Então a gente procura outra alternativa. Se tiver ovo aí, tá de boa também. A gente come, não tem problema não. Mas o pessoal até diz que é muito ovo que a gente consome mesmo com força. Até os beneficiados mesmo consomem quase uma bandeja de ovos, de 30 ovos por semana. Fora a nossa alimentação diária, tá bom? Então assim, a gente tem que primordialmente ter a questão da nossa segurança alimentar. Certo? E é por isso na questão do consumo de ovos, da questão da galinha capoeira, certo? E a questão da nossa segurança alimentar. Nessa segurança alimentar é o que é mais importante para a gente. É a gente produzir e comer nosso alimento, a gente sabendo a origem, certo? Então, se a gente sabe a origem dos nossos alimentos, que foram a gente que ajudou a que elas tenham essa alimentação e que elas tenham esses ovos, e a gente sabe verdadeiramente de que não precisa ser escravo do mercado, certo? E que a gente pode consumir produtos que tenham um risco bem pouco de ter salmonela, porque são criados de forma agroecológica, de forma orgânica. Então, assim, nós garantimos o produto que nós temos, que até porque nós nos alimentamos dele, né, gente? Aqui, pessoal, aqui a gente tá aqui no galinheiro, né? Aí aqui a gente ainda tá arrumando, tá meio bagunçado um pouquinho. Mas a gente tem a vassoura para limpar, ó. Aqui tem os bebedouros, né? Elas vindo que já estão na hora do... Aqui, ó, danadinha. Já tá na hora do lanche. Então assim, a gente pendurou os bebedouros e o comedouro, tá vendo? E ali tá o puleiro. Pra quê? E elas não terem concorrência de altura, certo? Aqui, ó, tá tudo pintadinho de branco, certo? Com cal, pra questão da higienização. Falta a gente ainda terminar aqui a questão da... Passar a vassoura de fogo, né? Na tela para tirar essa questão dessa poeirinha que fica, que isso também junta várias coisas que também podem contaminar as galinhas, né? Aqui a gente já tem algumas galinhazinhas aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem outra área aqui que a gente coloca. São 3 áreas, né? Que a gente já limpou, mas já tá precisando ser limpa de novo. São 3 áreas, são 3 locais, né? A gente também, óbvio que a gente não fez isso da noite pro dia. Passou muitos anos pra gente fazer essas divisão e conseguir recursos para estar fazendo. Com as próprias galinhas a gente compra, vende elas e faz, certo? Então essas 3 áreas é para isso. Quando tiver os pintinhos, depois quando elas estão maiorzinhas, aí depois bota lá quando elas já estão maior e lá tem um buraco que eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, aqui é outra área, né? Que a gente entra, né? Que aqui tem... Vamos prender elas aqui. A gente coloca os bebedouros que elas mesmas sujam. Mas mais tarde a gente limpa tudinho, né? Aqui a gente colocou um cano, certo? Nesse cano a gente fez um furo nele, certo? E colocou em cima dos tijolos, porque a gente coloca a ração mesmo. Ou milho triturado. Aqui é a questão da cama da galinha que eu falei pra vocês, certo? Que é um capinzinho bobo, não dá muito trabalho fazer com um capinzinho. O resto do curral, ó. Elas ficam tudo felizinhas achando que eu trouxe comida, ó. Aqui tem a coisa maravilhosa. Aqui, ó. Tá vendo? Que são os ovos. E é o que a gente espera, que elas tenham uma postura boa, né? Vou fechar aqui que elas estão querendo invadir. Aí aqui, ó. Aqui elas vão juntando, ó. Elas vão juntando. Mas o balde tá aqui, ó. Tá vendo? O balde
O balde é cortado, a tampa, certo? Como eu falei. E aqui fica para os predadores não pegar. E aqui tá os bonitinhos dos ovos. Aqui tem um aqui de castigo. E é esse aqui que eu falo de canibalismo, ó. Tá vendo? Ela tá toda... Isso aqui é canibalismo delas. Elas ficam se comendo. Vamos pegar um ovinho, muito do gostoso. Fazer a coleta, certo? E vamos tirar essa daqui, que essa aqui, além de ser foi aqui, ó. Ela também tá choca. Diga oi, Cocó. Vamos embora, gatinha. Vai comer, vai. Aí a gente vai pegar mais ovos aqui, tá bom? Dependendo do jeito que você trata a galinha de vocês, vocês vão ver que a postura, né? Aqui, ó. Delas vai aumentando, certo? A gente chega aqui tirar quando a gente tem tempo, né? Porque vocês sabem que a gente tá brava. Ei, tá brava? Vamos embora. Bora, neném. Olha, quer me beliscar. Bora, Cocó. A gente tira ela com um jeitinho, não querendo beliscar. E a gente tira esse excesso também aqui, porque é para os predadores não entrar. Elas estão juntando demais aqui, ciscando, certo? Então aqui, ó. Isso aqui a gente já pegou uma parte pela manhã, né? E tem mais tarde tem mais. Aí a gente pega essa quantidade de ovos aqui, né? E a gente já retira, certo? As bonitinhas aqui. Olha um monte aqui, ó. Achando que estão com fome. Achando que é comida. Tá, aqui nós vamos entrar, né? Nesse daqui é o seguinte. Isso aqui é uma parte, né? Que a gente deixa primeiro. Nós tá precisando, botou o capim. Botou o capim seco mesmo, triturado, né? Elas estão brigando ali. Tudo zangado. Aí aqui a gente tem, ó. A gente tenta estar fazendo a limpeza quinzenalmente. Que a gente sabe que galinha é muito impossível, né? Aqui tem um ovo. Ali o buraco que eu falei. Ó. Esse buraco ali, elas ficam para uma área de pastagem, de soltura, certo? E elas entram e saem por ali. Bom, aqui, ó. Aqui tem mais ovos. Tem um ovo muito grande ali, que ela ainda tá... Faltou algum nutriente para ela, né? Aí elas estão com um ovinho pequenininho. E tem algumas também que começou a postura agora. Mesmo esse tempo todinho que ela já tem, elas estão com a postura, né? Um pouco prejudicada por essa questão da falta de conhecimento, né? Então assim, a gente tem que ter cuidado, né? Ter cuidado aqui. Vou tirar a outra que tá aqui dormindo. Vou mostrar meio choca, né? Vou tirar ela daqui. Vamos lá, mais ovinho. Ó, gente, esse ovinho aqui, ó, o pessoal adora. É o que mais comercializa. Tem gente que quer só dele, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Aí a gente tá observando quais são as galinhas, quais são as características delas que já saiu. Tem a outra. Olha aí. A outra tá querendo me beliscar. Sai daí, Cocó. Tirar a bonitinha aqui, ó. Bonitinha. Diga oi pro pessoal. Tem que ter muito cuidado com elas. Se você não dá a alimentação correta para elas, falta cálcio, elas beliscam os ovos. E o pessoal acha, o pessoal não entende, principalmente que vai comprar,
né? Quando a gente tá consumindo é tranquilo. Mas quando a gente vai comprar... Ai, gente. Mas ó, quando a gente vai comprar, o pessoal não entende. E acha que é porque a gente não teve cuidado, quebrou os ovos, por alguma falta de cuidado, né? A gente tá aqui, já limpou, gente, essa semana, mas ó, já tá todo sujo de novo, precisando de higienização, tá vendo? Se a gente deixar, né, já tá sem a cama, que elas mesmo vão ciscando e ficam embaixo. Se a gente não limpar aqui, certo? A gente tira, lava com água sanitária, né? Hoje de álcool 70 também ajuda muito, né? E não tá perfeita ainda, mas estamos lutando, né? Essa lâmpada serve para os dias mais frios. A gente liga e deixa ligado de novo, para elas ficarem mais aquecidas. Aí, pessoal, que maravilha, tá vendo? Ai, pessoal, que maravilha, ó. Tanto de ovos, ó. Um balde cheinho, tá vendo? É o balde que a gente usa para pegar, depois a gente higieniza para poder vender. A gente tem que ter um cuidado, gente, com essas galinhas. É o seguinte, quando elas têm esse costume de beliscar os ovos e furar, se tem algum ninho que tenha choca, deixa ela lá. Porque ela assim, ela não deixam que as outras levem, furem ou seja comido por algum outro tipo de predador. Tem esse cuidado também. Aí, pessoal, a felicidade delas vem. Tudo pintadinho, tudo limpinho. Então, assim, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Curtam, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Abraço!